salva de palmas para Fernanda, que sempre nos traz essa beleza de voz. Vocês gostaram das músicas dela, mas especialmente dessa última? Essa última é do Tia Vanessa, que estará conosco no dia 22 de março, no próximo sábado, para fazer o encerramento da nossa semana. Certo? Eu vou subir ali, o Geraldo vai me dar o ok, e nós vamos começar a conversar um pouquinho antes da prece. Fernanda, receba a nossa gratidão. Eu que agradeço, tá bom, obrigada. Obrigada. Uma boa noite a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão. Então agora, boa noite a todos. Que alegria, mais uma vez, ver essa casa assim, cheia de espíritos amigos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos na 16ª Semana Espírita de Poços de Caldas e hoje o Centro Espírita Raul Cury, União Fraternal, como nós conhecemos, o Raul Cury, recebe aqui o Deus e Caridade, o Centro Espírita Deus e Caridade. Eu sempre falo, quando eu vou falar do Deus e Caridade, que eu vou dar o endereço, né? Aí eu lembro onde que é os Deus e Caridade, na Rua do Cemitério. Aí a Margarete diz assim, quem não preferiu o cemitério, tem a penitenciária lá do lado também. Vocês escolhem, né? Então é uma alegria. Nós agradecemos as casas espíritas que estão nos ajudando a realizar essa 16ª semana. Sem a participação das casas, não existe Aliança Municipal Espírita e não existiria o evento, não existiria a semana. Então, por isso, nós queremos agradecer às casas adesas, às casas que participam, formando essa aliança, que é a Aliança Municipal Espírita. Nós falamos, hoje nós estamos no 3º dia, são 2 eventos que a Aliança Municipal organiza, vamos dizer assim. Nós organizamos a semana, sempre no mês de março, com esse novo modelo de visitação de uma casa a outra. Nós estamos no 3º ano, e nós também fazemos a Feira do Livro Espírita, que sempre acontecia em outubro, mas pelas dificuldades que nós temos em realizar, porque as pessoas agora leem pouco, não é? Nós passamos a fazer a feira ao redor da própria banca, ali na Praça Pedro Sanches, 162. Mas nós continuamos fazendo, agora no mês de dezembro. Fizemos já 2 anos lá e, graças a Deus, tem dado bastante certo. Fica aqui o convite para vocês visitarem a Banca do Livro Espírita. Nós temos aquela banca naquele lugar tão especial lá há mais de 40 anos. Então, é uma bênção nós termos um ponto de luz, que é a divulgação da doutrina espírita, ali naquele ponto, né? Então, Praça Pedro Sanches, 162. Eu espero todos vocês lá. E olha que eu guardo bem as mentes, guardo lá a fisionomia de vocês, tá bom? Precinho justo, livro espírita, preço justo, lá na Banca do Livro Espírita. Guardaram aí? Guardaram o mechan que eu estou fazendo aqui, a propaganda? Gente, de novo é uma alegria recebê-los, mas agora é a hora da nossa leitura e da nossa prece. Depois nós vamos ouvir o nosso irmão Luiz Gustavo, que vai trazer a mensagem do Evangelho. Esse tema da Semana Espírita já foi escolhido pelas casas espíritas o ano passado, e todas as casas se prepararam para trazer a mensagem do Evangelho. Então, nosso irmão Gilvan
vai trazer a mensagem e a prece, e depois vai chamar aqui o nosso irmão Luiz Gustavo para fazer o evangelho para nós. E que todos nós possamos levar daqui essa mensagem maravilhosa do evangelho. Agradeço mais uma vez, em nome da Aliança Municipal Espírita, a presença de todos, mas já quero fazer o convite. Amanhã nós estaremos no Centro Espírita Luz e Esperança, lá no Centenário, que funciona junto com o Lar Criança Feliz. Então, às 20 horas, nós estaremos lá a partir das 19h30, né, esperando todos vocês para também acompanhar o Evangelho e a continuação da Semana Espírita, então, no Centenário, lá onde funciona o Lar Criança Feliz. Estaremos esperando vocês lá a partir das 19h30, estaremos lá. Certinho? Marcaram aí o convite? Então, vou chamar o Gilvan para fazer a leitura e a prece da noite de hoje. Boa noite a todos. Na verdade, eu vou fazer a leitura inicial, porque o Gilvan não trouxe o nosso companheiro, né? E ele vai fazer, então eu vou fazer a leitura para ele, e ele faz a prece inicial para nós. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria receber todos vocês, de todas as casas aqui representadas, né? Agradecer já também de coração o nosso querido Luiz Gustavo, que vai fazer para nós o estudo da noite do Evangelho. E, né, que possamos aí abrir os nossos corações para desde já recebermos as bênçãos do alto que recaem sobre nós e também sobre todos os nossos irmãos e humanidade. Eu vou fazer então a leitura do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Vou abrir aqui aleatório hoje. No lugar de cara tensa e preocupada, coloquemos o sorriso para removermos as pedras do nosso caminho. A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de sanar, de tornar a pedra em grão de areia. O sorriso nos permite enxergar a estrada que surgirá depois de removida a pedra. A face preocupada não consegue ver o que está além da pedra. O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. O sorriso produz relaxamento interior, aquela certeza de que você está seguro e em condições de superar quaisquer adversidades. Já a preocupação gera tensão e insegurança, pois você teme não ter forças suficientes para remover os obstáculos. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Enfrentemos as pedras da vida com um sorriso, e isso exigirá muito menos esforço. Que a paz do nosso Mestre Jesus encontre os nossos corações e que nele permaneça. Procurando estar aqui completamente, nos permitindo se sentir envolvidos pela vibração benéfica desse ambiente. Nosso coração sente as dádivas do amor de Deus a tocar suavemente a nossa alma. Nos sentimos emocionados. Lembramos da figura serena e doce do nosso Mestre Jesus. O nosso coração tange o desejo de falar com o Mestre, e nós, unindo todos os nossos corações, encarnados e desencarnados desse ambiente, juntos clamamos assim: Senhor Jesus, somos um tanto de corações necessitados do teu amor. Felizes hoje pela união que se faz presente entre o movimento espírita de Poços de Caldas. Sentimos um tanto quanto mais
empolgados em ouvir a tua mensagem. E por isso, Senhor, solicitamos o amparo amigo dos mentores espirituais ao nosso irmão Luiz Gustavo. Que ele seja instrumento útil na mão dos companheiros do além, que nos amam tanto. E a nós outros, Senhor, ouvintes da noite, que possamos abrir o coração, trazendo o sorriso da alma, para sentir-te dentro de nós, na evolução que nos cabe. E que possamos então, Senhor, sair daqui um tanto quanto mais cientes do que nos convém. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Chamar nosso irmão Luiz Gustavo, então, para fazer a explanação da noite. Boa noite a todos, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Se é difícil para mim falar sobre a grandeza do Evangelho, é difícil definir a emoção do momento. E nós só temos a agradecer, demonstrar nossa gratidão pela união fraternal, pela AME, pelo Deus e caridade que depositou confiança nesse humilde trabalhador. E a Deus que permite e possibilita nós estarmos aqui, tendo essa oportunidade e todos os recursos que Ele nos oferece em prol do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado, da nossa evolução. Muito obrigado. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É a passagem 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Esse pensamento, nós não podemos limitá-lo a um entendimento filosófico, porque ele transcende, ele é atemporal. Ele é do nosso dia a dia. E nós vamos desenvolver esse estudo utilizando as próprias mensagens de Paulo nas suas cartas e com suporte pequeno lá de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Antes de Paulo, Saulo. Ao longo dessa semana, eu acredito que nós vamos entender um pouco mais do Saulo também, que é importante para a gente contextualizar esse entendimento. Quem era Saulo? Ele próprio se apresenta para nós em Filipenses, capítulo 3, versículo de 5 a 6. Ele diz o seguinte, se apresentando para o povo: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse é Saulo se apresentando aos Efésios. O que a gente obtém dessas informações do próprio Saulo? Primeiro, tribo de Benjamim. Vocês sabiam que era uma tribo de guerreiros? A especialidade dessa tribo era a utilização do arco e flecha para bater os seus inimigos. E Paulo traz isso, porque ele foi muito fundamentado no seu pai, que trazia toda essa tradição das tribos judaicas. Verdadeiro hebreu define a sua origem, a sua essência.
quanto à lei, fariseu. O que é o fariseu? Aquele que observa a lei rigorosamente. Não falha uma letra, um acento. Cumpridor fiel da lei judaica, a Torá. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nós podemos dizer que Saulo era uma má pessoa? De forma alguma. Determinado, servidor fiel, embasado na lei, discípulo de Gamaliel. Ele representava tudo que há de bom numa pessoa. Era um ótimo partido, tanto que teve Abigail ao seu lado. E Deus já preparando todo o cenário para um futuro não muito distante. Então, quando a gente percebe que, quanto ao zelo, ele é um perseguidor, e quanto à justiça que há na lei, ele é irrepreensível, a gente percebe muito extremo. Um extremismo muito grande, e por que não um fanatismo pela lei? Ele está fora do centro, que nós entendemos hoje como equilíbrio, mas ele está em processo. Deus está agindo nele. Então nós continuamos. Não é possível falar de Saulo sem a gente não falar de Estevão. Não haveria Paulo se não houvesse Estevão. Em Atos 6, capítulo 6, versículo de 8 a 13, diz o seguinte: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Havendo oposição dos membros da sinagoga, esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Podemos até chamar aqui do Espírito Santo agindo em Estevão. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei e, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas. Não aconteceu mesmo com Jesus? Quem condenou Jesus não foi o Império Romano, foi o próprio povo judeu. Através de uma arquitetura, né, Jesus foi entregue a julgamento e crucificado. Porém, o que acontece? Por que Estevão é fundamental? Porque ele é um marco. Saulo, vendo o comportamento de Estevão, a sua fé, ele vê em Estevão um perigo. Ele percebe que Estevão, se não fosse abatido, paralisado, o seu desenvolvimento, as suas pregações, rapidamente iria o quê? Pulverizar na população que já vinha toda mobilizada pelos discípulos, pelos apóstolos. E nesse momento em que Paulo é levado, em que Estevão é levado ao Sinédrio, e a gente já sabe que ele foi condenado ali, existe uma passagem importante também em Atos, que diz o seguinte, Atos capítulo 8, versículos de 1 a 13. E Saulo consentia na morte de Estevão.
naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então ali começa definitivamente a ação de Paulo em perseguição aos cristãos. Saulo, munido de todas as autorizações que ele precisava para agir contra os cristãos, ele obtém essa documentação e se dirige a Damasco. Ele e vários soldados, né? Porque Saulo, ele tinha, além do conhecimento teórico da lei, ele era capacitado militarmente, né? Então, Saulo era uma pessoa extremamente capacitada, extremamente racional, e ele agia movido pela razão e, evidentemente, pela sua fé na lei judaica. Nas portas de Damasco, nós já sabemos o que aconteceu. Jesus aparece a Saulo. É interessante essa passagem, que ali ocorre um fenômeno. Para nós que estudamos o Espiritismo, houve o fenômeno da pneumatografia ali. Jesus fala, todos que estão ali ouvem, mas só apenas Saulo vê Jesus. Vocês lembram dessa passagem? Todos ouvem, mas apenas Paulo vê. Pneumatografia. Isso nos mostra como a Bíblia é o nosso maior livro espírita, né, que nós aprendemos ao longo dos estudos, né, como ele é rica de informações para desenvolvimento dos nossos estudos. Jesus aparece a Saulo em Damasco. Fica cego por 3 dias. Quem remove a escuridão de Saulo é Ananias, que tem um papel muito importante em todo esse trabalho. Nesse momento, Saulo já se sente no compromisso de servir a Jesus. E ele começa ali mesmo em Damasco, fazer algumas pregações, mas está muito recente os acontecimentos. O povo tem medo. O povo tem medo de Saulo. E os judeus, em contrapartida, o veem como um traidor. E começam, da mesma forma que arquitetaram contra Jesus, a tramar contra Saulo. E as notícias correm. As notícias já corriam naquela época, né? A pé, a cavalo, né? Não na velocidade que hoje, né? Mas elas fluíam. E essa informação chega desse possível assassinato de Saulo, chega até ele. Mais perto? E os aliados a Paulo, nesse momento, sequestram ele dali. É uma passagem que todos devem lembrar também, onde Paulo é resgatado e retirado dos muros de Damasco através de um cesto. Eles descem Paulo consegue fugir para o deserto, fica ali trabalhando com as populações nômades e consegue retornar a Jerusalém após 3 anos. E é recebido por Pedro e Tiago e fica ali 15 dias. Já havia ali o movimento dos apóstolos, a casa do caminho já estava ali, em funcionamento. Porém, qual que é a reação dos apóstolos a verem
Saulo, transitando para Paulo, medo, desconfiança. Então, nesse processo de acolhimento, de recepção, Paulo fica ali por 15 dias com Pedro e Tiago e retorna para Tarso, sua cidade natal. Ali ele instintivamente acredita que vai ser bem acolhido pela sua família, pelos seus amigos, mas não é o que acontece. A sua família permanece judaica. Seus amigos permanecem judaicos. Ninguém havia aderido ainda ao movimento cristão. E Paulo sofre pressões enormes daqueles que ele considerava como amigo, pela sua família. E ali o que acontece? Em Tarso, ele começa a desenvolver células, agrupamentos de oração, que começam a estudar a vida de Jesus. E essas células, aos poucos, muito timidamente, foram desenvolvendo, porque eles sempre eram o quê? Oprimidos, eram perseguidos, até que Barnabé o convida para ensinar em Antioquia. Barnabé e Saulo levam ajuda aos presbíteros em Jerusalém. Por quê? É a primeira ida de Paulo agora, né, a Jerusalém. Porque é profetizado lá em Tarso, em Antioquia, uma fome muito grande em Jerusalém. E Paulo e Barnabé vão levar alimentos, suprimentos para os presbíteros do movimento cristão distribuírem para a comunidade. Voltando a Antioquia, foi que Deus os comissionou, Paulo e Barnabé, para pregarem as viagens missionárias e para fundarem as igrejas. Aí o trabalho começa a ficar mais efetivo. E à medida que o trabalho se torna mais efetivo, a contrapartida aparece na hora, as dificuldades vêm. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 2, Paulo é aceito pelos apóstolos. E ele diz para nós: subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Nesse desenvolvimento das igrejas, juntamente com Barnabé, e à medida que o tempo passava, Paulo foi desenvolvendo cada vez mais o que? A sua fé. E essa relação com Deus, com Jesus, foi se aprofundando de uma forma inexplicável. Porque Deus continua sendo Deus para Paulo, mas de uma outra forma. Que forma que é essa? Fundamentado nos ensinamentos de Jesus. Então já não era mais aquele Deus punitivo. Não era mais a lei de Talião que prevalecia. Era a lei do amor. Vocês sabem quanto tempo demorou essa preparação de Paulo? 14 anos. Alguns estudos chegam a 16. Paulo, sublimou na dor e no sofrimento o seu orgulho.
humilhado, açoitado e apedrejado, foi ferido no corpo, mas fortalecido no espírito. Nesse momento, Paulo passa a representar o nem tudo me convém. Ele deixou de lado as suas verdades? Não. Não. A sua personalidade continuou sendo firme. O homem determinado, mas agora envolvido por Jesus. Isso mudou na vida de Paulo. E é isso que muda as nossas vidas. Porque a fé tem que ser alegre. A fé tem que ser sentida com alegria. E se eu sofro, se eu sinto dor, é porque lá atrás eu errei. E como o nosso irmão Gilvan falou para a gente na sexta-feira, Deus utiliza de recursos pedagógicos para nos corrigir, para que nós retornemos ao caminho. Isso é amor que nós não entendemos ainda muitas vezes. Nós nos rebelamos. Nós somos muito vitimistas. A unha encravada dói, né? Demais. Vai falar isso para Paulo, de uma unha encravada. Então, se Saulo representa o tudo me é lícito e Paulo o nem tudo me convém, houve algo que fez essa transição. Nós podemos até, num primeiro momento, dizer que foi a vontade dele. Mas eu digo que a vontade surgiu num momento posterior. Eu vou chamar aqui de determinismo de Deus, que a nossa irmã Valéria utilizou na sua apresentação. Determinismo de Deus. Deus não abre mão da nossa felicidade. Ele é determinado. Deus quer nos ver felizes a qualquer custo. Isso é determinismo. E também Paulo nos esclarece isso. Na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Olha que interessante. Porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Existe um planejamento que nós já sabemos. E nós fazemos parte desse planejamento divino. Nós podemos utilizar desse livre-arbítrio que todos nós sabemos que nós temos para fazermos o que quisermos. Paulo já disse isso. Tudo me é lícito. Mas vai chegar um momento em que nós vamos perceber que nem tudo nos convém. Porque esse determinismo de Deus em querer que nós sejamos felizes, a todo instante está corrigindo a nossa rota. A todo momento. Nosso GPS não alcança a navegação de Deus. Para que hajam boas obras, é preciso trabalhar. E será que nós estamos trabalhando? Primeiro, em nosso desenvolvimento próprio, para depois atingir o coletivo?
Em Efésios também, Paulo nos esclarece. Efésios 5, versículo 14. Essa aqui vocês conhecem. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Não é alguém que tinha indícios de desencarne e estava lá deitado, não. É a nossa dormência espiritual. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha a profundidade. Tudo Paulo nos contando, nos ensinando. Mais especificamente sobre Paulo, nesse determinismo, aí voltando um pouquinho, ainda lá com Ananias, está em Atos capítulo 9, de 15 a 16. O Senhor fala a Ananias. Este, ainda Saulo, este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Dor, sofrimento. Paulo sintetiza tudo isso, mas com resignação, com fé. E nós, como tratamos as nossas dores? Como tratamos os nossos sofrimentos? De forma egoística? Nós nos revoltamos muitas vezes, ainda achamos que estamos sendo punidos por Deus. Castigo. O castigo nos ronda. A punição nos atinge. Nós precisamos acordar, entender que amor, nós que não alcançamos esse entendimento e perdemos oportunidades com isso. Os desafios, os obstáculos que aparecem nas nossas vidas, que vão alavancar o nosso desenvolvimento dentro desse determinismo de Deus, nessas medidas pedagógicas corretivas, nós abortamos, nos revoltamos e perdemos a oportunidade da evolução. Complicamos mais ainda a nossa situação, nós sabemos disso. Adquirimos novos débitos. Mas a grande pergunta é: como transformar o Saulo que está dentro de nós no Paulo que eu almejo ser? Como que nós fazemos isso? É a reforma íntima, né? Não é fácil. Não é fácil. E se nos propomos a transformação, é provável que as coisas vão piorar na nossa vida. Vocês podem ter certeza. Se nós estamos vivendo o que o mundo nos oferece e escutamos a mensagem de Jesus quando ele nos disse: eu vos dou a paz, mas não como o mundo a dá. Entendemos essa mensagem e procuramos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Se tinha um espírito nos assediando negativamente, ele vai buscar mais 7. E se nós não tivermos vigilantes e orando,
eles vão entrar na nossa casa mental, e aí serão 8 que estarão habitando na nossa casa. Por isso que nós precisamos manter a casa higienizada, sempre limpa, com preces, com trabalho digno, caridade, amor. Nós vamos encontrar tudo isso facilmente? Nós sabemos que não. A incompreensão começa em nossos lares. Pois lá estão os nossos irmãos com quem nós temos que nos aliar, com quem nós temos que estabelecer novamente os laços perdidos. Mas o entendimento de tudo isso nos dá ânimo, nos anima, porque nós sabemos que nós estamos no caminho certo. A partir do momento que nós passamos mais a ouvir do que reclamar, a partir do momento que nós nos colocamos mais em ação do que simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem, nós nos adiantamos, nós damos a velocidade no nosso processo evolutivo. E como transformar? Não tem como a gente não fugir das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, que deve ser utilizado com responsabilidade. E nós já estamos maduros o suficiente para utilizar o livre-arbítrio com responsabilidade. Se nós temos a informação necessária para essa correta utilização e não a fazemos, nós estamos sendo omissos, nós estamos negligenciando e novamente contraindo mais débitos. Autoconhecimento. Quem que gosta de autoconhecimento? De se conhecer. O espelho machuca. O espelho não mostra apenas as nossas rugas, para aqueles que as têm. Na pele, mostra as nossas rugas espirituais. Mostra os nossos flagelos, as nossas feridas. Ele ressalta a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Por isso que é importante olhar bem fundo no espelho, para a gente chegar no nosso ego e ali começar esse processo de higienização. Nada acontece sem esforço. Nada, nada, nada. Senão, não haveria mérito. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Sobre transformação, Santo Agostinho diz que as virtudes são feitas da mesma matéria que os vícios. Olha que interessante. As virtudes são feitas da mesma matéria, da mesma matéria que os vícios. Mas então o que acontece? O que causou o desequilíbrio? As nossas escolhas erradas. Divaldo Franco costuma falar muito nisso. Ele fala que toda atitude negativa nossa causa um desequilíbrio na lei de amor. E nós temos que corrigir. Não adianta terceirizar, falar que a culpa é do outro. O agente somos nós. O crescimento é pessoal e intransferível. Interessante aqui. Padre Pio ensinava que a melhor maneira de se tornar escravo de um vício é a ânsia de se livrar dele.
A psicologia já nos mostra isso. Quando a gente pensa, olha o poder do pensamento. Um exemplo. Eu quero me abster de um vício. Sou fumante. Quanto mais eu penso em deixar o cigarro, mais a vontade cresce. Isso é fato, cientificamente comprovado. Né? Mas Padre Pio já nos alerta isso. Né? Ele diz o seguinte, isso é o imediatismo nosso. Nós queremos tudo para hora, para agora. Até a resposta que nós esperamos de Deus tem que ser para agora. Ele continua, devemos ter paciência com os nossos defeitos, porque quanto mais forçamos para nos livrar deles, mais arraigados se tornam. Nós precisamos ter humildade. Nós precisamos ser simples, humildes, tanto para transmitir conhecimentos, como para recebê-los. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é apenas um pensamento filosófico, isso eu já havia dito. É um exercício diário de desenvolvimento dos valores, da moral, da ética, da cidadania, de equilíbrio. Mas é preciso fé e coragem. Coragem, aí já entra o nosso determinismo. Porque também nós somos agentes da nossa história. É preciso coragem. Qual que é a frase de Raul Teixeira? O espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é isso que ele fala? É preciso coragem. Mas isso não é só o espiritismo. É aceitar Jesus e proclamar ele em sua vida. É preciso coragem. Se nós estivermos numa roda de amigo com assuntos do mundo, é provável que a roda duplique de tamanho. Se você falar alguma coisa relacionada à reforma íntima, Jesus, na hora. Né? É assim. Mas até quando? Mas até quando? Pressa não é atributo de Deus. Mas nós temos urgência em nos desenvolvermos, em nos melhorarmos. Temos falado muito de mundo de regeneração. Às vezes até com data marcada para que isso aconteça. Vocês acham realmente que nós estamos preparados para um mundo de regeneração? Nós precisamos regenerar esse mundo, o mundo interior. Porque quando Jesus disse que do rebanho a ele confiado nenhuma ovelha se perderia, é toda a psicosfera do nosso orbe, encarnados e desencarnados. Não vamos nos atribuir títulos indevidos achando que só nós que estamos aqui. Encarnados, não. Nossas reuniões mediúnicas estão repletas de sofredores precisando de auxílio. E a proporção, vocês sabem que é de 4 para 1, né? 4 desencarnados para 1 encarnado. Então a fila é grande. Nós temos que ser muito gratos por estarmos aqui. E a gratidão, na minha humilde opinião, é a palavra que vai mudar o nosso planeta. Gratidão. Em 2 Timóteo, já completando o nosso desenvolvimento, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza
e de amor e de moderação. Moderação. Porque se tudo me é lícito, hoje nós sabemos que nem tudo nos convém. Eu sou extremamente grato a vocês que estiveram aqui me ouvindo, a Deus que permitiu que nós estivéssemos aqui e a todos que me possibilitaram essa exposição. Muita paz a todos. Obrigado. Então vamos acelerar os nossos pensamentos, imaginar Jesus vindo até nós, nos trazendo, Senhor, as palavras do teu ensinamento, e que possamos com ela aprendermos a amar, aprendermos a respeitar as pessoas conforme os seus limites, e que Jesus possa estar conosco nesse momento, nos dando, Senhor, a oportunidade de aprender a servir a nós mesmos, a servir o nosso próximo e acreditar, Senhor, que Tu estás em nós, que a Tua luz possa serenar os nossos pensamentos e fazer com que, Senhor, sejamos dignos das Tuas palavras. Nos ensina, Senhor, a ter a humildade no coração, a encontrar em Ti a esperança e as alegrias. Ensina-nos, Senhor, a todos aqueles que ainda Te procuram, que procuram em Ti a verdadeira luz, que eles possam encontrar a verdade, a Tua verdade. Nos ensina, Senhor, a sermos pessoas melhores, pessoas que enxergam o nosso semelhante como a nós mesmos. E acredite, Senhor, estamos seguindo os Teus passos, tentando a cada dia entender um pouco mais dos Teus ensinamentos. E que a Tua luz possa ser, Senhor, o nosso caminho e que possamos encontrar a Tua verdade e nos prestigiar com a vida. Assim, Senhor, só temos a agradecer pela oportunidade que nos dá e que ao sairmos daqui possamos levar aos nossos lares esse aprendizado, essa harmonia e esse contentamento. Que assim seja, Senhor. Assim seja.